Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, uma norma elevada. Em Levítico 20, versículo 26 diz assim: Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Diz o Espírito de profecia. Muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. É interessante porque Cristo, ele hoje intercede como sumo sacerdote pelo povo. Quando ele encerrar esse processo, o que será daqueles que não buscaram, enquanto havia graça, enquanto ele ainda intercedia, se arrepender e se converter de seus pecados? Porque aqui diz que somente serão protegidos aqueles que tiverem o selo de Deus vivo, aqueles que tiverem o caráter transformado e semelhante ao caráter de Cristo, que seria a questão de ter a imagem de Cristo em si. Continua dizendo o texto: Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Aqui vale uma observação. Muitos acham, os adventistas que creem na chuva serôdia, entendem que a chuva serôdia é uma profecia de uma segunda manifestação do poder do Espírito Santo, assim como aconteceu no Pentecostes. E muitos pensam que nesse processo, nessa ocasião, nessa manifestação, que será no tempo do fim, para habilitar o povo para dar a última mensagem, muitos pensam que hoje o que não estão se preparando, da maneira como não estão se preparando, serão transformados de uma maneira mágica pelo Espírito Santo. Mas não será assim. Aqui continua dizendo: quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo. Esse abrigo se refere à proteção de Deus. Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério, que é a chuva serôdia, que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que deixam de purificar o espírito na obediência à verdade chegarão ao tempo em que as pragas cairão e verão que necessitam ser esculpidos e preparados para a edificação. Mas será tarde demais quando perceberem isso. Não haverá, porém, tempo para o fazer, nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Antes desse tempo sairá a declaração terrivelmente solene: continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quando isso acontecer, então não terá mais como mudar. Cada um estará de um lado. Aqueles que nessa vida, na ocasião que ainda tem, na oportunidade que ainda tem, enquanto a graça ainda atua sobre a humanidade, e que tomaram suas decisões e tomaram o seu partido ao lado de Cristo, esses permanecerão assim. Mas aqueles que não se decidiram por esse lado, eles também permanecerão até o fim, até serem sentenciados no juízo final. Não haverá como mudar no tempo de angústia. Ainda diz assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério, que é a chuva serôdia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Isso é muito forte, porque só receberá esse poder do Espírito Santo, que é representado na Bíblia como a chuva serôdia, que aqui também chama de refrigério, aqueles que tiverem tido vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Se isso não for feito aqui, não será feito nessa ocasião da chuva serôdia. Continua dizendo: deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembrem todos que Deus é santo
e que unicamente entes santos poderão morar em sua presença. Então somente aqueles que de fato forem transformados em santos, que praticarem a santidade nessa vida, é quem poderão estar na presença de Deus, pois Ele é santo. E finaliza dizendo: hoje devemos vigiar, a fim de não pecarmos por palavras e atos. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem sua presença. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Quão intensamente zelosa então seria nossa vida. Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as nossas palavras e ações. Que busquemos esse zelo em nossa vida, antes que seja tarde demais. Cristo ainda está entre nós nos ajudando. Ele ainda intercede por nós. Ele ainda concede a graça dele. Que possamos fazer o devido bom proveito desses benefícios, dessa ajuda que ele ainda nos concede. Que Deus te abençoe e te ilumine e até a próxima meditação.